Então, pode abrir o olho, Andriele. Eu já sei que o mapping que eu vou fazer na Andriele é um mapping skill. Eu não vou fazer um mapping tão gatinho. Tem bem mais atenção, porque o olho dela é um pouquinho diferente do outro. Então, no mapping skill, a gente consegue igualar esse olho dela, tá? Então, agora a gente vai começar fazendo a higienização desses olhos. É a espuminha da Cherry. Sempre gosto de dar uma chacoalhadinha também. Quando vocês forem utilizar a espuminha da Cherry, nunca coloca na pele da cliente de vocês. Vocês sempre colocam a quantidade do produto no copinho, que aí o que sobrar depois vocês não vão reutilizar, vocês sempre vão jogar fora, tá? A gente não pode higienizar somente a parte dos cílios da cliente, porque a pele da cliente, se ela for uma pele muito oleosa, isso atrapalha também na retenção dos cílios da sua cliente, principalmente na hora que você for colar o pad. Então, você sempre vai fazer a higienização, tanto da parte inferior quanto da parte superior dos olhos dela, tá? Quando a gente vai tirar, né, o sabãozinho do olho da sua cliente, eu sempre gosto de posicionar aqui do lado, para não correr o perigo de escorrer a água pro ouvido dela. Posiciono. Pressiono bem com a mão leve, tá? Sem que a sua mão esteja pesada. E agora eu vou fazer a higienização do outro lado. Então agora eu já fiz toda a higienização do olho dessa cliente. Agora eu vou fazer o isolamento dos fios inferiores. Gente, sempre vocês abrem o pad quando a cliente de vocês já estiver na maca, tá? Pra vocês abrir e já fazer a aplicação na cliente de vocês. E hoje eu vou dar uma dica muito legal pra vocês, como que faz pro pad fixar bem na pele. Porque às vezes, como eu falei, às vezes a pele da sua cliente é uma pele muito oleosa e esse pad ele fica entrando no ar e ele não fixa bem na pele. Então o que eu faço? Eu abro o pad, eu sempre posiciono as duas partes do pad igual. Deixa posicionado aqui, ó, as duas partes do pad igual. E faço um recorte, ó. Então o pad ele vem assim, certo? Eu faço um recorte no meio. Faço um recorte do lado. E faço um recorte do outro lado. Por que que eu faço isso? Porque isso ajuda o pad a fixar bem na pele da sua cliente. Então aí eu vou tirar aqui, ó, com ele cortadinho. E aqui eu sempre vou posicionar puxando os fios inferiores dela pra baixo. Lembrando que o pad ele não pode ficar na linha d'água da sua cliente, nem incomodando a sua cliente, tá? Olha pra mim. Sempre pede pra sua cliente olhar pra você. Com este dedo aqui, ó, você vai dar uma puxadinha pra baixo e vai colar o pad no olho da sua cliente. Depois que a gente fez a aplicação dos pads, agora eu gosto de vir com as fitinhas pra tampar esses buraquinhos que tem aqui que o pad não consegue vir até o canto interno do olho da cliente. Então aí eu gosto de utilizar essa fitinha branca mesmo pra terminar de fazer o isolamento. Sempre gosto de deixar 6 fitinhas cortadinhas assim, porque eu gosto de fazer um X para que não ocorra que o olho daquela cliente fique aberto, tá? Então eu venho, posiciono com o olho fechado mesmo, a sua cliente não precisa abrir o olho, tá? Agora eu venho como se fosse um X e a coloco aqui debaixo, ó. O isolamento, ele não pode ter nenhum buraco, não pode estar aparecendo nenhum fio de baixo,
para que você consiga fazer a acoplagem dos seus fios correta e não ocorra o risco de você colar nos fios inferiores também. Então, do outro lado, a mesma coisa, ó. Já fiz o isolamento. Lembrando que os fiozinhos, né, eles não podem estar nenhum debaixo aparente e tem que estar bem branquinho durante o seu isolamento. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mapping. Então, eu sei que eu vou deixar uns 3 fiozinhos aqui, ó, do final do olho dela. Então, aqui, ó, eu vou deixar uns 3 fiozinhos aqui, ó. Uns 2, 3 fiozinhos aqui sem colar, tá? No olho dela e aqui também. Ó, eu sei que eu não vou colar uns 3 fiozinhos no final do olho dela. Como que eu gosto de fazer o isolamento? Pra ver da onde que eu vou, né, fazer o meu mapping. Aqui, ó, eu consigo visualizar a íris da minha cliente, ó. Então, aqui eu consigo identificar o tamanho da íris da minha cliente, certo? Identificando o tamanho da íris da minha cliente, eu vou fazer nela o mapping skill. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, colocar um pontinho aqui no meio, outro pontinho aqui no meio, certo? E vou vir do meio do olho da minha cliente até quase no final dos olhos dela. Vou abrir esse quadrante, vou fechar esse quadrante e vou abrir mais um quadrante aqui e vou deixar esses fiozinhos sem colar, certo? Aqui na Andriele, eu vou colocar o fio da Andriele, é um fio mais resistente. Então, eu posso colocar aqui um tamanho 13 e vou finalizar aqui com 12. Gente, outra coisa, fiozinhos inferiores, tanto os fios do canto interno quanto os fios do canto externo, eles são fios mais finos, tá? Então, não adianta você querer terminar um fio aqui no fiozinho do canto externo com 14, 15, que vai deixar o olho da sua cliente caído, tá? Então, o fiozinho do canto interno com o fiozinho do canto externo são fios mais finos. Então, pra fazer um acabamento mais bonito, sempre tem que ser uma numeração menor, tá? Porque, gente, que eu gosto de sempre achar o ponto alto primeiro. A maioria das pessoas sempre tem uma quantidade de cílios mais que o outro olho. Então, sempre vocês têm que deixar os quadrantes iguais do mapping, para não correr o risco de um olho ficar diferente do outro, tá? Então, eu sempre vou abrindo os quadrantes junto. Aqui eu vou abrir com mais um 12, já venho pro 12 do lado de cá. Aqui eu abro mais o quadrante do 11, abro o quadrante do 11 do lado de cá. 10, 9 e 8. Gente, então agora finalizei o mapping, ó, vocês podem ver que os quadrantes dos dois lados estão iguais, tá? Eu vou limpar agora. Eu vou apresentar aqui para vocês hoje a técnica de volume brasileiro. A técnica de volume brasileiro, vocês conseguem entregar naturalidade para cliente e também conseguem entregar uns cílios com um impacto maior, que é uns cílios mais cheios. Isso vai depender muito da quantidade de cílios que a sua cliente tem. Lembrando que no volume brasileiro, vocês também conseguem trabalhar com a técnica de capping. A técnica de capping é uma técnica que você consegue entregar volume para sua cliente fazendo no volume brasileiro. Hoje aqui a gente vai fazer um procedimento 100% preenchido
na técnica do volume brasileiro. Mas a gente vai conseguir entregar um volume para ela por conta da quantidade de cílios que ela tem, tá? Então, como que a gente vai fazer agora para saber até onde você vai com cada numeração e não correr o risco de colocar maior e dar degraus durante o seu procedimento? Aqui, depois que você fez toda a marcação do pad, você vai marcar com uma bolinha bem aonde termina cada numeração que você fez aqui do seu map. Então, nessa primeira bolinha aqui, ó, eu sei que eu vou vir até com o número 8, certo? Dá pra ver, cara? Na segunda bolinha aqui, ó, é bem em direção onde você marcou, do 9. Aqui, em direção à linha 10, 11, 12, abro o quadrante aqui, ó, 13, 12, e lembrando que esses fiozinhos aqui do final eu não vou colar, certo? Para não deixar o olho da minha cliente cair. Então aqui, ó, cada bolinha é aonde você vai com a aplicação dos fios. Fiz desse lado, venho pro lado de cá. Eu fiz a marcação, certo, das bolinhas aqui, ó, até onde vocês vão com a aplicação dos cílios de vocês. Para vocês conseguir trabalhar bem o canto interno, o que vocês vão fazer? Vocês vão posicionar essa fitinha aqui, ó, transparente, bem em cima, ó, da segunda bolinha que eu marquei aqui, certo? Então, ó, vou posicionar aqui, ó, bem em cima da segunda bolinha. E vou puxar essa fita em direção à orelha dela, bem rente à raiz aqui, ó. E vou colar aqui. Certo? Ó, porque na hora que a gente puxa essa fita, a gente consegue trazer aqueles fiozinhos que estão bem escondidos no canto interno. Meninas, ó, uma coisa muito importante, vê se tá aparecendo, cá. Tá? Tá. Ó, uma coisa muito importante que a Karine falou agora, e isso interfere sim durante a sua aplicação. Você sempre tem que analisar quanto que tá a umidade e a temperatura no seu ambiente de trabalho. Por quê? Umidade muito alta, os seus cílios ele vai secar mais rapidamente. Umidade muito baixa, os seus cílios ele vai secar mais lentamente. Então, dependendo do tempo que você trabalha, se você é uma lash que demora um pouco mais, se você é uma lash mais rápida, isso interfere sim durante a sua aplicação. Então, aqui hoje, ó, tá com uma umidade de 56%, com uma temperatura de 27 graus, correto? Eu vou estar utilizando o adesivo Fast. Porque o adesivo Fast, ele tem a secagem de 0,3 milésimos e ele consegue trabalhar na umidade alta e na umidade baixa e também com a temperatura alta ou a temperatura mais baixa. Lembrando que o que vai interferir na hora da sua aplicação é a umidade. A temperatura, se ela estiver mais alta, ela só vai causar uma elasticidade durante o procedimento de extensão de cílios. Causando essa elasticidade, você não pode aplicar o adesivo na sua cliente, tá? Então, sempre quando vocês forem fazer a aplicação, vocês sempre vê quanto que tá a umidade, a temperatura, para vocês fazer o uso do adesivo correto na aplicação de vocês, tá? Outra diquinha também, meninas. Eu fiz, né, o puxamento do lado aqui. E agora eu vou colar uma fitinha aqui em cima, ó. Lembrando que essa fitinha, ó, a pele da sua cliente, ela tem que dar, ó, uma viradinha somente. Você não pode abrir, ó, o olho da sua cliente, certo? É só uma puxadinha para não correr o risco de colar o fiozinho no papel aqui
no pad da sua cliente. A maioria dos adesivos, eles compõem muitos componentes químicos. Então, eles soltam, né, um fume que pode causar uma irritação no olho da sua cliente. Então, sempre vocês tentam manter o olho da sua cliente bem fechadinho, ver se o olho da sua cliente não está aberto, para não causar vermelhidão no final do procedimento. Porque o fume, além dele causar uma vermelhidão, ele também faz com que o olho da sua cliente fique lacrimejando. E isso atrapalha o seu procedimento. Gente, ó, hoje no mercado existe o mix, né, que vocês colocam com a tampinha nele fechado. Vocês apertam e ele mesmo vai misturar todos os componentes que ficam aqui dentro do adesivo. Mas como eu não tenho o mix e eu também não utilizo o mix no dia a dia, o que eu faço? Eu abro o meu adesivo, tá? Não chacoalho ele com a tampinha fechada. Posiciono meu dedo em cima do bico aqui e chacoalho. Eu não chacoalho o adesivo com a tampinha, tá? Por quê? Depois, na hora que a gente vai abrir, ele vai sair o excesso do adesivo e aquilo pode causar muito excesso de adesivo lá no finalzinho da tampinha. E isso faz oxidar o seu adesivo mais rapidamente. Ó, outra coisa, na hora que a gente vai usar o adesivo, a gente não precisa apertar o frasco, tá? O próprio adesivo, ó, já vai fazer a gotinha dele descer. Ó, eu sempre gosto, gente, de utilizar coisa de 2 a 3 gotinhas. Eu consigo trabalhar o olho inteiro da minha cliente, tá? A pinça que eu vou utilizar para fazer o canto interno é uma pinça semicurva, tá? As pinças semicurvas, tá dando pra ver, amiga? As pinças semicurva, elas encaixam melhor na hora que você vai fazer o isolamento dos fiozinhos do canto interno. Então aqui, ó, a gente vai começar a aplicação do canto interno. Isolo. Ó, isolei o fiozinho. Pego o fiozinho aqui no chicote. Ó, sem que dê excesso de cola. Você vai aplicar e vai tirar devagar. Opa! Você vai, ó, acoplar o fiozinho devagar, tirar devagar. E vocês não façam isso daqui, ó. Molha o fio dentro do adesivo, vem aqui, ó, e tira o excesso de cola. Não façam isso, porque isso pode causar uma falsa colagem, tá? Porque como você acabou, ó, de colocar o fiozinho aqui dentro, você vem e você tira o excesso da cola, esse fio até chegar ao fio da cliente, ele não vai dar tanta acoplagem assim, tá? Então, ó, vem devagar, tira o fio devagar, sem que o fio tenha excesso de cola e acopla aqui, ó. Eu sempre gosto, ó, de contar 1, 2, 3 e abro o fio. Certo? E agora eu já vou vir pro quadrante do 9 também. Eu sempre gosto de fazer o quê, meninas? Eu gosto de trabalhar os 2 quadrantes do canto interno, tá?
e depois eu já vou para os quadrantes do canto externo e no finalzinho eu venho para o meio. Ó, as que eu estou utilizando aqui hoje é a da Stalex. Vira um pouquinho mais pra cá. Assim? Isso. Ó, é a da Stalex, é a que eu tô fazendo a acoplagem dos fios. É a T47. 47. E eu tô fazendo, só que essa da Nagaraku aqui, eu utilizo só para fazer o isolamento dos fiozinhos do canto interno. Depois eu vou utilizar uma outra pinça. Mas a da Nagaraku eu indico muito e a da Stalex, maravilhosa, né, gente? Não precisa nem falar. E tanto a da Nagaraku quanto a da Stalex vocês acham aqui na Maricá, tá? E tem disponível aqui as pinças também. Gente, outra coisa também, vocês nunca ficam passando, tá? Escovinha toda hora. Coloca um fiozinho, passa escovinha, coloca um fiozinho, passa escovinha. Não faça isso. Por quê? Porque às vezes a escovinha, ela pode tirar o fiozinho que você acabou de colar. Então espera um pouquinho, faz uma quantidade ok de fios, depois vocês passam a escovinha, tá? Agora eu tiro a fitinha aqui, tá? Que eu já fiz o meu cantinho interno. E eu vou colar em cima aqui, ó. Uma voltinha só na pele, tá? Pra que o olho da sua cliente não fica aberto. Que o olho da sua cliente não pode ficar aberto.
agora aqui, ó, bem em cima aqui, ó, da bolinha branca, agora a gente vai fazer a transição do 11. Porém, eu não vou já trabalhar aqui o 11. Agora eu vou trabalhar o canto externo, tá? Mais um pouquinho, trago pra cima. Ó, então agora eu vou vir trabalhando aqui o canto externo, tá? Então agora vocês podem virando o rostinho da cliente de vocês, ó. Fiozinho cruzado, descruza, tá? Lembrando que aqui eu não vou colar os fiozinhos nela, tá? Vou deixar uns 5 fiozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu já vou pra transição do 12, tá, meninas? Do 12 não, do 13.
Ó, esse adesivo que eu estou trabalhando aqui, agora a umidade, ó, ela tá, vou pegar aqui pra vocês ver se parece, Ana. Parece. Parece? Pra cá. Pra cá? Aí. Ó, a temperatura tá 27 e a umidade é 51? 51. A umidade 51. E esse adesivo da Fast aqui, a umidade dele é até 65%. Então consegue trabalhar, ó, tranquilamente na secagem de 3 a 1 segundo, ó. Então assim, a umidade e a temperatura interfere sim durante o seu procedimento da acoplagem dos fios. E agora a gente seca bem esses fios aqui. Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Souza. Hoje eu estou aqui na loja Malicá. Eu vim aqui fazer a demonstração da minha técnica do volume brasileiro e também contar para vocês que a técnica de volume brasileiro vocês conseguem entregar duas opções para suas clientes. Um brasileiro mais impactante, que você pode fazer o preenchimento 100%, que dá impacto sim no olhar da sua cliente, ou também você fazer de forma mais natural. E para mais informações, vou deixar o meu Instagram aqui, vocês me seguem lá.